4,28, gente, ele tem esta figura aqui à direita, então na figura está no plano vertical. Logo nós temos que considerar alturas, hein? Calcular a perda de carga que deve ser atribuída ou introduzida pela válvula V da figura para que a vazão se distribua igualmente nos dois ramais, cujos diâmetros são iguais. E aí você tem esses dois ramais, as duas ramificações. Ele dá o diâmetro Dzão valendo 5, esse diâmetro aqui está desenhado. Temos a água escoando pressão do ar, temos um ar aqui comprimido dentro do reservatório zero, temos uma vazão inicial, que é esse Qzão aqui maiúsculo, 10 litros por segundo, perdas de carga de 0 até 1, de 1 a 2 e 4 não há perda de carga, ou seja, nesse T não temos perda de carga, de 2 a 3 temos perdas, de 4 a 5 temos perdas, e de 6 a 7 também temos perdas. Lembrando que ele precisa determinar a perda de carga que deve ser introduzida pela válvula. Uma pergunta pertinente a este ponto particularmente. Bom, existe essa informação, né, de que nós temos que a vazão se distribui igualmente nos dois ramais. Então eu tenho duas vazões, tanto para cima quanto para baixo, somadas dando a vazão anterior, que é 10 litros por segundo. Então vamos lá. Primeiro passo, gente, nesse 4.28, é determinar, creio eu, num primeiro momento para a organização, as cotas ou as cargas. A carga no ponto zero, por exemplo. Nós temos, em termos de ponto zero, não há velocidade, correto? V0² sobre 2G vale zero, porque subentende-se que o nível é constante, mas existe uma altura referente ao referencial de 10 metros, então o H0 existe, e o P0 sobre gama. Vamos lá então descrever isso. 0, que não tem velocidade, 10 metros aqui de altura, e com relação à pressão, esse P0 foi dado, no nosso caso temos aqui, 0,2 megapascal. Então 0,2 megapascal seria 20 vezes 10 a quarta, dividido pelo gama, que é 10 a quarta. Então, resultado, este H0 é 30 metros. Essa é a carga no ponto zero. A carga no ponto 1 agora. Perdão, ponto 1 não. No ponto 7. E o ponto 7, gente, ele é estratégico, pois ele é a saída. E isso vai nos garantir algumas simplificações. Nós temos a velocidade nesse ponto 7. Existe uma altura, nós vamos ver que é 0. E a pressão no ponto 7. Veja que dentro dessa análise, o ponto 7 ele está aberto à atmosfera, o que nos garante que a pressão é 0. E ele também está no mesmo nível de referência de altura, sobrando apenas a velocidade naquele ponto, que nos interessa porque eu quero a vazão igual nos dois ramais. Por isso nós vamos no terceiro ponto de saída, V3 ao quadrado sobre 2G, mais H3, seria Z3, né? E P3 sobre gama. Nós temos uma altura, primeiramente uma velocidade, uma vazão existe ali naquele ponto. Existe uma altura, que aqui, ó, muito cuidado, hein? Nós temos 10 metros mais 15, então são 25 metros de altura, mais a pressão zero, que é da atmosfera. Aqui faltou acrescentar os zerinhos, né? Então veja, daqui, depois eu coloco os valores. Nós temos essa relação matemática aqui de velocidades, com um adendo. V7 necessariamente é igual a V3, já que os diâmetros são iguais. Já que D3 também é igual a D7. Os diâmetros são os mesmos nesse caso. Bom, a partir daqui, nós podemos fazer agora a igualdade que se refere à conservação de massa. Como nós temos Q0, que seria a saída dessa vazão aqui no ponto 1, igual ao somatório das vazões, tanto de 3 quanto de 7, e nós sabemos que as duas são iguais, é possível de criar uma equação matemática que descreveria as velocidades. Porque no caso Q3, ele é π vezes o diâmetro ao quadrado
sobre 4, vezes V3. Assim também com o Q7, que é π, diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes V7. Então a gente poderia jogar tudo lá em cima agora. 10 vezes 10 a menos 3, que é a vazão de saída desse ponto, foi dada no texto. Os valores do diâmetro, ele descreve que era 5 centímetros. E esses fatores podem ser colocados em evidência, correto? Sobrando apenas V3 mais V7, sendo que esses dois são iguais. Então, a partir daqui, a gente já pode determinar o valor da velocidade. 10 a menos 3, vezes 4 dividido por π, dividido por 0,05 ao quadrado. Como aqui vai dar 2, a gente divide isso aqui por 2. E a velocidade 3, que é igual a 7, vai dar 2,54, mais ou menos, né? Meia metros por segundo. Com essa velocidade, a gente pode terminar agora a análise da carga. Veja, essas duas equações são fundamentais nessa sequência de exercícios. Determinar as cargas em alguns pontos e aquela conservação de massa, né? A vazão por conta dos ramais. A vazão de entrada é igual à vazão das saídas. Isso é muito importante no decorrer desses exercícios. Então, eu vou pegar esse valor da velocidade, eu vou elevar ele ao quadrado e vou dividir por 20. Isso vai dar um valor de 0,32, mais ou menos, 324 metros, essa carga no ponto 7. Aí eu vou pegar esse parâmetro, que é o mesmo aqui, e vou somar 25. Vai dar 25,324. Então essas são as cargas no ponto 7 e no ponto 3. Bom, qual que é o nosso objetivo? É determinar aquela perda de carga nesta válvula, correto? E aí nós temos que equacionar aquela equação que retrata, digamos que a conservação de energia, utilizando esses 3 pontos, né? Ou seja, a potência no ponto 0, ela vai ser igual à potência no ponto 3, que seria o ponto de saída em cima, mais a potência que está saindo do ponto 7, mais a potência perdida na válvula, eu vou chamar de PV, potência perdida da válvula, mais as potências de perda total. Pois temos perdas de carga também nessa história toda, que é o que nos interessa agora. Então eu vou calcular aqui separadamente a perda de carga. As perdas, nós teríamos do ponto de 0 a 1, então existe aqui, lembrando que qualquer potência, gente, ela sempre vai ser gama vezes a vazão, vezes a carga que ali se encontra, perfeito? Qualquer perda de carga que for necessário calcular. Então eu vou calcular primeiro a perda de carga de 0 a 1, que vai ser 10 a quarta, vezes a vazão nesse ramo, que é 10 vezes 10 a menos 3, vezes a perda de carga nesse ponto, de 0 a 1 é 2 metros. Agora vamos à perda de carga entre o ponto 2 e 3, que seria naquele ramal que sobe. Você tem 10 a quarta, vezes 10, 10 a menos 3, que multiplica de 2 a 3, 3. Perdas de carga agora. Nós vamos lá embaixo, de 4 até 5. É um líquido água. Opa, aqui tem um detalhe, perdão. Lembra-se de que eu mencionei que as vazões Q3 é igual a Q7, visto que os diâmetros são iguais, as velocidades também? Isso nos conclui que essa vazão ela é a metade daquilo que nos foi dado, ou seja, 5 litros por segundo. E aqui temos um pequeno errinho. Eu não coloquei o 5, né? Falta 5 aqui. A mesma coisa nesse outro ramal, que está inferior, com a perda de carga dele. Nesse ponto 4, 5, foi dado 3. Aí temos a perda de carga no ponto 6 e 7, que é o finalzinho daquele ramal de baixo. 10 a quarta vezes 5, 10 a menos 3, vezes 2. Bom, vamos somar todos os valores aqui
para encontrar essa perda de carga total. Então, vamos lá. O 10 a quarta com 10 a terceira pode ficar multiplicado, vai sobrar 10, gente. Então nós teríamos aqui, dá para fazer razoavelmente rápido sem cometer erros, não? Porque isso aqui vai dar um 10, 10 com 10, 100, 200 aqui. Aí aqui nós temos um 10, 3, 5, 15, 150. Aqui também sobra um 10, 150. E aqui sobra 100. Com isso nós podemos somar então 200 com 150, com 150 com 100, dando 600 watts de potência perdida nesses ramais, ou na descrição desde 0 até 1, de 2 a 3 e de 4 a 5, 6 e 7. Estamos cercando a questão, perceberam? Agora nós vamos descrever essas potências dessa conservação de energia nos ramais como um todo. Então você tem gama, vazão no ponto 0, H0, igual a gama, vazão no ponto 3, H3, gama, vazão no ponto 7, H7, gama, vazão no ponto 7, HPV, que é o que nos interessa, mais essa potência que nós já calculamos, que seria 600 watts. Então esse é um dos pontos mais complicados desses exercícios agora, meus caros. Como nós temos ramificações, a vazão não é a mesma. Vocês viram que automaticamente eu já fui colocando as vazões e na verdade tem diferença. Nós vimos no texto que essas duas vazões em 3 e 7 precisam ser iguais segundo o texto. Bom, para isso, agora nós podemos, a partir disso, perdão, nós podemos calcular agora todos esses parâmetros. 10 a quarta, vezes a vazão, que é 10 e 10 a menos 3, vezes o valor da carga no ponto 0, que é 30, 10 a quarta, vezes 5, 10 a menos 3, muito cuidado aqui, 0,324, mais 10 a quarta, vezes 5, 10 a menos 3, vezes a carga em 7, que é aqui 0,324, né? Aqui é 25, 324, que é a carga em 3, mais, agora estamos nessa perda de carga da válvula, 10 a quarta, vezes a vazão 5, 10 a menos 3, vezes HPV, mais 600. Aqui está a nossa questão, né, toda explicitada. Tudo isso aqui em cima foi apenas um preparo, gente. Calcular as cotas ou as cargas nos pontos mais estratégicos, fazer a correlação disto com a conservação de massa, que envolve o fluxo, as vazões e as perdas de carga depois paralelo. Essas 3 etapas são importantíssimas aqui, isso porque não temos máquinas, hein? Bom, aqui dá para simplificar. Nós temos um 10 que sobra aqui com outros 10, 3.000, portanto, é a potência de entrada. Aqui temos um 10 vezes 5 vezes 25,324, dando 1.266,2, mais 10 vezes 5, 50, 0,324, 16,2, mais aqui nós teríamos 50, mais 600. Bom, meus caros, aqui algebreira, né? Vamos lá. Então teríamos 3.000 menos 1.266,2 menos 16,2 menos 600. E aí você divide isso por 50, dando 2.300, perdão, 22, né? 22,352. 22,352 metros, o que para o Brunetti, pelo que nos remonta aqui a gabarito, 22,4 é uma aproximação do que nós fizemos agora, né? Então essa perda de carga na válvula, 22,4 metros aproximadamente. Mais uma vez eu repito, gente, existe aqui uma igualdade que envolve as potências nos pontos. Esses pontos não têm as mesmas vazões. Por coincidência, o ponto 3 e 7 tinha a mesma vazão
Isso facilitou as nossas análises aqui em termos de velocidade, diâmetro, isso facilitou bastante a conta. Mas é extremamente importante que nos exercícios seguintes faça-se uma organização muito criteriosa. A conservação de energia, a conservação de massa e aqui a perda de carga em todos os pontos. Feito tudo isso, a gente consegue então equacionar a bendita igualdade das potências. Vamos para o próximo.